Primeiro exemplo aqui. Em cada par, descreva o gráfico das funções. Descreva o gráfico das funções. Item A, f de x, y igual a 1 menos x menos meio y, b igual a f de x, y igual a raiz de 1 menos x quadrado menos y quadrado, e item C, f de x, y igual a menos a raiz de x quadrado mais y quadrado, tá? Então, vamos aí fazer o gráfico dessas funções. Então, o primeiro exemplo, vamos aqui o primeiro exemplo, o item A, eu vou ter a função f de x, y, errei, onde tá essa ponta? Muito grossa. Igual a 1 menos x menos meio vezes y. Quando eu fazer esse gráfico, a primeira etapa é chamar meu f de x, y de z, porque eu vou construir o gráfico no plano cartesiano x, y, z. Então, z é igual a 1 menos x menos meio y. Agora, eu vou trabalhar os pontos em que z é 0, y é 0 e x igual a 0. Vou começar com z igual a 0. Esse ponto. Quando z é igual a 0, eu vou ter 1 menos x menos meio y igual a 0. Isso vai me dar... deixa eu fazer bem aqui, assim. Pronto. Vai me dar uma x menos 1, né? X menos 1... Não, tô errando aqui, besteira, pera lá. 1 menos x, meio y, o y eu vou isolar, e aí eu vou ter 2 vezes 1 menos x. Então, vou ter essa função de y e x. E aí, eu vou calcular agora alguns pontos quando x. Então, eu vou para o primeiro ponto, P1. Quando x é 0, quanto é o y? 2. O z a gente já definiu bem aqui que o z é 0, tá? Então, aqui é 0. Vou pegar outro ponto. Quando x é 1. Então, vou ter 1 menos 1, 0, y 0 e 0. Eu não vou pegar valores acima de 1, porque vai dar negativo, eu não quero trabalhar com a parte negativa do gráfico. Vou pegar meio. Então, meio, quando for 1 menos meio, vai dar meio, meio vezes 2 vai dar 1 em y e 0. Então, tenho 3 pontos do meu gráfico. Isso quando z é igual a 0. Agora, eu vou para outra parte do meu gráfico. Agora, quando y é igual a 0, não vou mais trabalhar com o ponto igual, z igual a 0, quando y é igual a 0. Então, quando y é igual a 0, eu vou ter a minha função z, né? Tá aqui ela, tá aqui, ó. Z menos 1x é igual a 1, z é igual a 1 menos x menos meio y. Eu vou fazer y igual a 0. Então, eu vou ter z igual a 1 menos x, tá? Então, z igual a 1 menos x.
Então, vou trabalhar os pontos agora. Então, eu parei aqui no ponto 3, vamos para o ponto 4. Ponto 4, eu vou fazer x igual a 0. Se eu fazer x igual a 0, z vai ser igual a 1, ó. Então, eu vou ter x igual a 0, y é sempre 0 nesse caso, tá? Sempre 0, e z igual a 1. Vou pegar outro ponto, ponto 5. Então, peguei x igual a 0, vou pegar x igual a 1. X igual a 1 vai dar z igual a 0, o y é sempre 0, e eu vou ter isso aqui. Se eu pegar, eu não vou pegar maior que 1, porque vai me dar valores negativos, tá? Então, vou pegar meio. P6, meio. 1 menos meio vai dar meio, o y é 0 e meio, tá? Isso para y igual a 0. Agora, eu vou fazer para x igual a 0, tá? Então, vou os pontos quando x é igual a 0. Então, se eu olhar lá a minha função, quando x é igual a 0, vamos lá olhar. Eu vou ter z igual a 1 menos meio y. Z igual a 1 menos meio y. Então, vai ficar z igual a 1 menos meio y. Então, essa é a minha função aqui quando x igual a 0. Então, vamos agora olhar os pontos que eu posso trabalhar aqui quando x igual a 0. Então, parei no ponto 6, o ponto 7. Se eu fizer y igual a 0, eu vou ter o quê? X é sempre 0. Y igual a 0, vou ter z igual a 1. Esse ponto aqui, ó. Se eu fizer agora um ponto 8, y igual a 2. Se eu fizer y igual a 2, vai dar menos meio vezes 2, vai dar menos 1. Opa, desculpa, aqui é sempre 0. Aqui é 0. Y igual a 2. 1 menos 1 vai dar 0. Vou pegar mais um ponto, ponto 9. Se eu fizer 0, 2, se eu fizer 1, né? Se eu fizer 1, 1 menos meio vai dar meio, né? Então, vai ser 0, 1 e meio. Então, eu tenho 9 pontos aqui para trabalhar, para fazer meu gráfico. Então, agora a gente vai fazer o nosso gráfico. Então, vamos lá. Fazer o gráfico. Ficou como eu quero. Tá. Vamos colocar os nossos pontinhos. Então, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. Aqui é 1, aqui. Deixa eu primeiro olhar lá quais são os pontos, quais são os valores que a gente teve para marcar aqui. Pera lá. Eu só fiquei aqui entre... O maior ponto é 2, olha. 2, aqui meio em 1, 0. Então, é 2. Então, vou só colocar aqui a minha marcação bem aqui, ó. Aqui é 1, aqui é 2. Aqui é 1, aqui é 2. Aqui é 1, aqui é 2 e aqui é 0. Então, vamos lá marcar o nosso primeiro ponto.
marcar aqui de preto. Nosso primeiro ponto P1 tá aqui, ó. É esse ponto aqui. 0 em X, 2 em Y e 0 em Z, tá? 0, 2, 0. 0 em X, 2 em Y e 0 em Z, ó. 0, 2, 0. Então, é esse ponto bem aqui. Tá aqui o nosso P1, tá? O outro ponto é esse aqui. 1 em X, 0 em Y e 0 em Z. 1 em X, 0 em Y e 0 em Z. É esse ponto bem aqui, tá? 1 em X, 0 em Y e 0 em Z. Y, X e o F de X, Y, que é o Z, tá? Bom, vamos para outro ponto. A gente já pegou. Agora, este ponto aqui, o P3. É meio em X, 1 em Y e 0 em Z. Meio em X, 1 em Y. Meio em X tá bem aqui, ó. E 1 em Y é isso aqui, ó. Então, é esse ponto bem aqui. Deixa eu só apagar aqui. Então, é esse ponto bem aqui, tá? Então, a gente já pegou quantos pontos? 3 pontos. Agora, eu vou pro ponto 4. 0 em X, 0 em Y e 1 em Z. 1 em Z, tá bem aqui. É esse ponto aqui, tá? O ponto 5 é 1 em X, 0 em Y e 0 em Z. Já tá aqui o ponto 4. Ponto 5, tá? Igual ao ponto 1. O ponto 6 é meio em X, 0 em Y e meio em Z. Deixa eu ver se aqui tá certo. Meio em X, 1 menos meio dá meio em Z, tá? Meio em X, 0 em Y e meio em Z. Meio em Z tá bem aqui, ó. Então, é esse ponto bem aqui, tá? É o ponto 7, 0 em X, 0 em Y e 1 em Z. Já tá aqui, esse ponto aqui. 0 em X, 2 em Y e 0 em Z. Já tá aqui, é esse ponto aqui. O outro ponto é 0 em X, 1 em Y e meio em Z. 1 em Y e meio em Z. Tá aqui. 1 em Y e meio em Z. Eu vou ter que pegar aqui. Como é que eu vou fazer isso aqui, esse ponto? Meio em Z, esse ponto bem aqui, tá? Esse ponto. Agora, eu vou só unir os pontos, tá? Entre 3 pontos, entre 2 pontos, faço uma reta, né? Eu vou unir os pontos. Vou unir esses pontos aqui, ó. Vou unir esses pontos aqui. E vou unir esses pontos aqui. Tá? Tá, ficou um pouquinho fora aqui, mas tudo bem. Deixa eu só ajeitar aqui. Esse ponto. Pronto.
ok? Então, esse é o gráfico da função, tá? Desse exemplo. Então, esse exemplo A. Agora, a gente vai pro exemplo B, que é esta função aqui, ó. F de x e y igual a raiz de 1 menos x quadrado menos y quadrado. 1 menos x quadrado menos y quadrado.